Olá, eu sou o professor André Balan, da Universidade Federal do ABC. Essa é uma videoaula da série Algoritmos Ilustrados e nós vamos ver hoje aqui um problema que se chama soma dos subconjuntos. Esse problema é definido da seguinte forma: dado um conjunto C de m números naturais e um outro número natural V, nós queremos saber se existe algum subconjunto de C cuja soma dos elementos é igual a V. Por exemplo, se C for formado por quatro elementos 5, 7, 9 e 11 e o valor V for 23, nós sabemos que a soma de 5, 7 e 11 dá 23. Então, nesse caso, a resposta é sim, existe um subconjunto cuja soma dá 23. Se V fosse igual a 22, nós não teríamos nenhum conjunto cuja soma dá 22, então a resposta é não. No SPOD Brasil, esse problema é contextualizado de modo que os elementos do conjunto C são moedas que você deve combinar de modo a formar um troco cujo valor é V. Esse problema está na categoria OBI, no número 18.550 e se chama problema do troco. Bom, nós vamos ilustrar aqui um algoritmo que ele é eficiente para valores de M e V razoavelmente pequenos, né? Dado que o algoritmo ele tem complexidade de tempo baseado em M e a complexidade de memória baseada em V, como a gente vai ver daqui para frente. Bom, para resolver esse problema, nós vamos utilizar um vetor de V elementos que nós vamos armazenar as somas que são menores de V. Então, esse vetor pode se chamar somas e ele vai ter V elementos, né, que vão de 0 até V menos 1. Nós vamos utilizar também um outro vetor de V elementos, de elementos booleanos, né, para impedir que uma soma ela seja armazenada mais de uma vez. Inicialmente, esses valores são iniciados como todo falso, né? Nós não vamos utilizar essa posição 0, e esse vetor é utilizado de forma a ser indexado pelo valor das somas. Então, nós vamos utilizar os índices do vetor para saber se a soma já foi armazenada ou não. Por exemplo, será que a soma 1 já foi armazenada? Então, eu venho na posição 1 do vetor e verifico se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, quer dizer que essa soma já foi armazenada, então ela não deve ser armazenada novamente. Bom, nós vamos ilustrar esse algoritmo com o nosso exemplo de 4 elementos. O algoritmo funciona da seguinte forma: nós vamos tomar elemento por elemento do conjunto C, e cada vez que a gente toma um elemento, nós primeiro perguntamos se esse elemento ele é maior que o valor de V. Se ele for maior que o valor de V, nós simplesmente descartamos esse elemento. Se ele for igual, quer dizer que nós encontramos a resposta que sim, existe um subconjunto cuja soma dá V. Porém, se ele for menor, então nós vamos armazenar essa soma, né, ou esse valor, para que ele possa possivelmente gerar a resposta mais lá para frente. Então, nesse caso, nós tomamos o primeiro elemento 5, ele é menor que 23, nós vamos armazená-lo no vetor somas. E nós vamos marcar no vetor de verificações que a soma 5, na posição 5 desse vetor, nós vamos colocar o valor verdadeiro, significando que a soma 5 foi armazenada. Bom, quando nós pegamos o segundo elemento, nós fazemos a mesma coisa. Nesse caso, ele é menor que 23, nós vamos colocá-los no vetor soma e nós vamos marcar aqui no vetor de checagem que a soma 7 já foi armazenada. Acontece que, dado que nós temos o elemento 7, abaixo dele nós já temos alguns valores armazenados. Então, nós temos que combinar todos os valores anteriormente armazenados para gerarmos outros valores de soma. Então, nesse caso, nós temos o 7 armazenado e nós vamos ter também o 7 mais 5, que é 12. Né? Então, agora, é claro, a gente tem que verificar antes também se o 12 não foi armazenado. Se ele não for armazenado, nós marcamos agora que ele está sendo armazenado. Bom, agora nós vamos pegar o elemento 9. O elemento 9 é menor que 23, então ele vai ser armazenado. Né? Marcamos aqui que ele foi armazenado também. E agora nós temos que combinar o 9 com todos os elementos que foram armazenados anteriormente. Então, nós vamos combinar o 9 com o 12, vai dar 21. O 9 com o 7, vai dar 16. O 9 com o 5, vai dar 14. Né? Então, nessa iteração, nós armazenamos 5 elementos, que são 5 somas de subconjuntos. Até agora, não encontramos uma soma cujo valor é 23.
Agora nós pegamos o último elemento, né? Nesse caso aqui ele é menor que 23, nós armazenamos ele também, marcamos aqui como armazenado, e nós vamos ter que combinar esse valor com todos os outros valores que foram previamente armazenados, né? Então nós vamos aqui pegar o 11 com o 14, dá 25, 25 é maior que 23, então nós simplesmente descartamos esse valor. 11 mais 16 dá 27, também é maior que 23. 11 mais 21, 31, também é maior que 23. 11 mais 9 dá 20. 20 é menor que 23, então nós armazenamos no vetor. E finalmente nós fazemos 11 com 12, que dá exatamente 23. Então nesse momento nós encontramos um valor de soma, que dá o valor que nós, o nosso valor alvo, e nesse caso a nossa resposta é sim. Então nós vemos que esse algoritmo não é complicado, mas é preciso muita atenção na hora de programar, né, para trabalhar corretamente com os índices dos vetores. Tem algumas variáveis aí que vão funcionar como índices, né? Com relação ao pseudocódigo, ele segue exatamente a ilustração que nós fazemos do algoritmo, né? Então nós vamos para cada elemento V do conjunto C. Se esse elemento for igual a V, então nós sabemos que nós encontramos a resposta sim. Se esse elemento for menor que V, né, vejam que se ele for maior, nada vai ser feito, ele vai ser descartado. Mas se ele for menor que V, e se V ainda não foi armazenado, isso nós verificamos com o vetor check, então nós vamos armazenar V no vetor somas, e para todos os valores SJ que foram armazenados antes de VI, nós vamos verificar se a soma de VI com SJ é igual a V, né? Nesse caso nós retornamos sim. Se não for igual, se a soma for menor e essa soma ainda não foi armazenada, então nós vamos armazenar a soma no vetor somas, né? Se depois de ter realizado a verificação com todos os elementos do conjunto, em nenhum momento nós retornamos sim, então nós vamos parar nesse ponto do algoritmo e nesse caso aqui nós retornamos não. Bom, com relação à complexidade de tempo desse algoritmo, no pior caso vai acontecer quando a resposta for não, ou seja, nós vamos ter testado todas as somas, a soma de todos os subconjuntos do conjunto C, né? Entretanto, os elementos de C maiores que V, eles não são levados em consideração, né? Verifiquem isso. Bom, em um conjunto com M elementos, nós temos ao todo 20 subconjuntos. Nós vamos denotar por N o número de elementos de C que são menores ou igual a V. Sendo assim, o algoritmo tem complexidade O de 2 elevado a N. Só que vejam que interessante. Em contrapartida, a gente verifica que quanto maior o valor de M, ou seja, quanto maior o número de elementos do conjunto C, mais tempo vai levar para processar. Só que tem uma coisa interessante, quanto maior o número de elementos, também vai ser maior a probabilidade de nós encontrarmos um conjunto cuja soma seja de fato V. Logo, vai ser menor a probabilidade da gente cair no pior caso. Então, o algoritmo ele tende a ser eficiente até para valores razoavelmente grandes, né, de N, por exemplo, da casa de 10 elevado à terceira, como é o caso dos testes de caso que nós encontramos no SPOGBR. Por último, vale observar também que a complexidade de memória desse algoritmo ela depende do tamanho de V, né, porque nós alocamos vetores com tamanho de V elementos. Então, nós dizemos que a complexidade de memória é sempre θ de V. Só para finalizar, então, temos uma dica que consiste em ordenar os valores do conjunto de C inversamente e tomá-los um a um, começando sempre pelos maiores. Isso vai acontecer, vai ter consequência que, na maioria dos casos, a solução ela vai ser encontrada mais rapidamente.